carros voadores daqui a 4 ou 5 anos, será? Pois é, muito mais cedo que todos imaginávamos, a mobilidade urbana aérea vai se tornando realidade e até 2025 deve decolar da prancheta para o céu das grandes cidades. Carlos Aros, nosso mestre de novas tecnologias aqui na Jovem Pan, traz todas as informações sobre esse mais novo modal de transporte aéreo que em muito breve estará disputando espaço com carros e helicópteros nos grandes centros urbanos, e Marcelo Matos comenta a liberação da venda direta do etanol para os postos de combustíveis. O piloto Raul Boesel é o nosso convidado para o quadro Grandes Campeões do Máquinas na Pan. Campeão mundial de Endurance, ex-piloto de Fórmula 1, Fórmula Indy e primeiro vencedor das 24 horas de Daytona, Boesel vai comentar a importância das 24 horas de Le Mans que acontece nesse final de semana. E Eric Granado, nosso maior representante no Mundial de Velocidade, conta detalhes do seu pódio na Moto E na Áustria e traz também histórias sobre a sua convivência com o maior nome da MotoGP, Valentino Rossi. Por que os carros no Brasil são tão caros? Para tentar desvendar esse mistério, Fernando Miragaia, jornalista e apresentador do Autorama Podcast, é o nosso convidado para essa edição do Máquinas na Pan. A indústria automobilística nacional perdeu nessa semana um dos seus maiores ícones, exemplo de empreendedorismo e sucesso, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador e presidente do Conselho do Grupo Caoa. Para homenagearmos o Dr. Carlos, como era carinhosamente chamado, o Máquinas na Pan vai exibir alguns trechos da entrevista exclusiva que o mestre do empreendedorismo concedeu ao repórter Daniel Lian durante a sua visita à Jovem Pan. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no programa da semana, eu tenho o prazer de acelerar junto com um grande campeão, Raul Boesel, que visita a gente aqui nos estúdios da Panflix. Super obrigado por estar aqui com a gente, Raul. Eu que agradeço, Alex. Cara, e as credenciais não são poucas, não. O cara é o nosso grande campeão, único campeão do Mundial de Endurance na principal categoria, o primeiro campeão brasileiro das 24 horas de Daytona, vice-campeão de 24 horas de Le Mans, ex-piloto de Fórmula 1, da Fórmula Indy e atualmente um DJ. É isso, né, Raul? Mil e uma utilidades, Ou né? seja, trocou as pistas pelas pistas, na verdade, né? Exatamente. Raul, pra gente começar então, conta pra gente esse primeiro título teu no Mundial de Endurance com a Jaguar. Como que foi isso? E como que foi pra sua cabeça isso? É um título inédito pro Brasil até hoje. Para mim também foi inesperado. Na realidade, aquele ano era para eu ser companheiro de equipe do Mario Andretti na Fórmula Indy. E depois de eu ter feito um acordo verbal com o Carl Haas, que era a Newman Haas, a equipe, o Mario Andretti vetou. Falou que não queria de jeito nenhum. E aí eu consegui fazer um teste na Jaguar. Nunca tinha pilotado esse tipo de carro. E aconteceu. Eu fui me adaptando, fui cada vez sendo mais rápido. E aí a equipe escolheu ser companheiro no mesmo carro com o Ed Cheever. E só que o Ed também foi contratado para a Fórmula 1, a Jaguar permitiu, então as datas que conciliavam, liberavam ele para a Fórmula 1. E isso eu corri com outros pilotos e acabei ganhando o campeonato sozinho, que normalmente é de dupla. Sim. Não, e o interessante é que isso foi em 1987, você tinha uma expertise muito grande em Fórmula. Como foi essa história de trocar o switch para um protótipo? É que, na realidade, esses protótipos é um Fórmula com uma carenagem em cima, né? Com uma bolha em cima, né? Era uma equipe, assim, incrível. Posso dizer até que tenha sido a melhor equipe que eu já pilotei em termos de estrutura. Que era Jaguar, né? Pela Jaguar. E era feita pelo Tom Walkinshaw, né? Que depois teve duas equipes de Fórmula 1 até.
que chamava TWR Racing, né? E pra você ter uma ideia, uma vez a gente estava testando em Silverstone, o Nelson andava de Williams, de Honda, estava o Stefan Johansson de McLaren também, Honda, e eu virava ao mesmo tempo deles. Depois a gente foi ver e não viu na hora, senão colocaria um jogo de pneu novo para baixar mais o tempo. Eu virei um décimo de segundo mais lento do que a volta recorde da Fórmula 1 em Silverstone, no circuito antigo, que era muito rápido. Incrível, Raul. E nesse final de semana agora tem a largada para as 24 horas de Le Mans. Qual que é a estratégia para um piloto imaginar que ele vai ficar 3 horas no carro, que é basicamente isso, né? Antes de parar para reabastecimento e troca do piloto, e que isso só vai acontecer, ou seja, o troféu só vai ser levantado se acontecer 24 horas depois. Como que é o mindset do piloto para uma prova dessa? Normalmente você fica 3 horas, você fica 2 tanques. Na minha época a gente era mais ou menos 1h20, então você parava, pneu, combustível e às vezes pastilhas, precisava de tempos em tempos, né? Você tem que ter uma hegemonia entre os 3 pilotos, ter uma regularidade. Hoje os carros são muito, vamos dizer, confiáveis, então você não tem que... E raramente quebra, né? Exatamente, né? Então você está mandando a lenha o tempo todo, ainda mais hoje que o câmbio e para o piloto muito mais confortável. Naquela época era câmbio na mão aqui, era muito mais fácil você, com a fadiga e tal, errar uma marcha. E errou a marcha, explode o motor e acaba com o câmbio, né? Quer dizer, não digo que é mais fácil, mas é mais cômodo e mais confiável para o carro. E você cuidar muito do tráfego, né? Porque tem várias categorias ao mesmo tempo. E no meu caso era a categoria principal, então uma diferença assim de velocidade de 30, 40, 50 km a mais do que os outros carros. Então você imagina, o Jaguar naquela época chegava a 360 no final da reta, já no meio da reta, né? E você tá brigando por posição, as outras categorias quase 60, 100 km a menos. E às vezes é quase uma chicane móvel, né? Exatamente. E aí, às vezes, tem problema que é à noite com chuva. Só para piorar um pouco. E a gente terminou em segundo, em 91, e a gente liderava, e a Mazda, que acabou vencendo, mas o que acontece? Você tem um número X de litros para completar a corrida. E a gente estava consumindo mais do que o permitido, para acompanhar o ritmo. Claro. E aí, chegou uma hora, a gente teve que diminuir o ritmo para terminar em segundo. E aí, esse foi o que aconteceu. Raul, a gente tem no automobilismo, assim, as joias raras de motorsport, que são as 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, o GP de Mônaco de Fórmula 1 e 500 milhas de Indianápolis. E você já foi bem sucedido em todas essas. Então, vamos falar um pouquinho agora das 24 horas de Daytona, que, se não me falha a memória, você foi campeão em 1988, foi isso? 1988 com a Jaguar. Então eu ganhei o campeonato em 87. Você viu como escola, desculpa te interromper, o que você fez no Endurance, ele foi uma boa escola para 88? Foi, com certeza, porque daí eu já tinha corrido 24 horas de Le Mans e o campeonato de 87 eram todas corridas longas, 1.000 quilômetros, 6 horas. Então foram 10 corridas e eu ganhei 5. Com diferentes pilotos, com Ed Cheever, o Martin Brundle, uma, e outra com... Todos os pilotos de Fórmula 1? Não, esse terceiro que a gente não lembra. Não, mas eu tive Covid, isso é por causa de Covid. Raul, para finalizar, se hoje você pudesse escolher um dos carros que você já competiu, desde Fórmula na Inglaterra até protótipos, que carro você gostaria de sentar hoje e voltar a estar dentro de uma pista? Eu gostaria de experimentar um Fórmula 1 de hoje em dia, né? Valeu, Raul. Super obrigado, amigo. Falou. Depois de voarmos baixo com Raul Boesel, vamos alçar agora um voo bem mais alto com carros voadores. Nos últimos meses, tem se falado muito sobre mobilidade urbana aérea, mas vale lembrar que no início do ano passado
foi a Jovem Pan que trouxe em primeira mão e diretamente da CES Las Vegas para o Jornal da Manhã a notícia sobre carros voadores. Dá só uma olhada. Nesta semana, a cidade de Las Vegas colocou todas as suas fichas na mesa para mais uma vez apostar no maior evento de novas tecnologias do planeta, a CES Consumer Electronic Show, que há mais de 5 décadas mostra o caminho para o futuro e neste ano aponta o norte para cidades e casas inteligentes e também para a mobilidade terrestre e aérea. A coreana Hyundai apresentou logo na abertura do evento o seu projeto conceito de mobilidade aérea, o SA1, em parceria com a Uber. O SA1 é uma aeronave compacta para 5 passageiros, impulsionada por 4 propulsores elétricos, bem no estilo dos drones, com decolagem e pouso na vertical e ideal para áreas urbanas congestionadas. A velocidade de cruzeiro é de 350 km por hora, com raio de operação de 100 km. O SA1 estará conectado com a micro e macro mobilidade urbana e tem a previsão de um voo de demonstração ainda neste ano para ser lançado no mercado em 2023. De lá para cá, a mobilidade urbana aérea evoluiu em ritmo muito acelerado e com vários players no mercado, inclusive com a participação das brasileiras Embraer e Azul. Carlos Aros tem mais informações. A mobilidade aérea está sendo transformada e nos próximos anos teremos mais do que aviões e helicópteros nos céus. Chegou a vez dos carros voadores. Os veículos elétricos de pouso e decolagem verticais, eVTOL, na sigla em inglês, podem até ser popularmente chamados de carros voadores, mas são muito mais do que isso no conceito e na prática. Extremamente tecnológicos, esses veículos elétricos são silenciosos, seguros e sofisticados. Alguns modelos têm múltiplos propulsores e são autônomos, exigindo pouca ou nenhuma interação do piloto durante o voo. A brasileira Embraer, por meio da Eve Urban Air Mobility, apresentou ao mercado um modelo de eVTOL que, embora ainda não tenha saído das pranchetas, já tem encomendas de diversas empresas. Além disso, a Embraer já negocia com companhias africanas e asiáticas o fornecimento desses veículos e também o desenvolvimento de programas de mobilidade aérea urbana. A empresa brasileira disputa mercado com outras fabricantes, como Toyota, Hyundai, Airbus e Lilium. Essa última, aliás, é parceira da companhia aérea Azul, que quer ser pioneira com os eVTOL aqui no Brasil. O presidente da Azul, John Hodgerson, detalhou em entrevista ao Sociedade Digital, aqui na Jovem Pan, os planos da companhia aérea para os veículos elétricos de pouso e decolagem verticais. Então, com isso, nós podemos ir para pequenas cidades, abrir mais rotas. Eu acho que todo paulistano pegou os imigrantes e ficou preso indo para o litoral por 5 horas uma vez. Imagina fazendo esta viagem em 20 minutos. É muito mais seguro do que um helicóptero, um quarto do preço e muito mais silencioso também. Então, eu acho que isso abre a oportunidade para fazer muito mais coisas. Nós podemos trazer essas aeronaves para o aeroporto para conectar com nossa malha que vai até Europa, Estados Unidos, centro-oeste do país. Então, é mais oportunidade para pessoas voem. Sim, claro que pode ir um prédio para outro prédio com isso, porque decola vertical. Mas o que nós estamos pensando, puxa, vai mudar a vida das pessoas. John Hodgerson aposta na rápida adoção desse tipo de transporte aéreo e sugere que os preços dos eVTOL serão mais acessíveis do que os de um helicóptero, por exemplo. A previsão é de que os carros voadores comecem a operar a partir de 2025. Você acha que os carros são muito caros no Brasil? Para tentar fechar essa conta e responder essa pergunta, eu vou repassar essa fatura para o jornalista Fernando Miragaia, do Autorama Podcast. E aí, Miragaia, por que os carros são tão caros aqui no Brasil, meu amigo? Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil é caro, muito caro, e tem ficado cada vez mais caro. Para vocês terem uma ideia, levantamento de uma consultoria britânica mostrou que o Brasil é o 5º país no mundo onde se gasta mais para se ter um automóvel. Segundo esse estudo, o manter e ter um automóvel 0 km compromete até 442% da renda média do trabalhador. São vários os fatores que explicam por que o carro no Brasil é tão caro, mas o principal deles, sem dúvida, são os impostos, né? O principal deles é a carga tributária.
O espectador do Máquinas na Pan já deve ter ouvido falar de um termo, chamado manicômio tributário. Pois é, a indústria reclama muito não só da carga tributária, como da quantidade de impostos. Só o automóvel tem IPI, ICMS, PIS, COFINS e a alíquota de importação, caso seja importado. Isso sem falar em ISS e IOF, que também incidem ali na cadeia, tanto de produção como de venda de veículos. Tributaristas estimam que os impostos representem até 70% do preço final de um veículo, é muita coisa. Além disso, as montadoras reclamam do sistema complexo de cobrança e que tem que criar departamentos gigantescos para cuidar dessa burocracia tributária. Mas existem outros fatores também que incidem aí, que influenciam o preço do carro, Alex. Entre eles, os componentes. Isso porque muitas peças dos carros, cerca de 40% de um carro feito no Brasil, tem peças vindas de outro país. E com o dólar do jeito que está, não tem jeito, né? Impacta diretamente no preço do veículo. Sem falar nas commodities. Aço e alumínio, que são matérias-primas básicas dessa indústria, sofrem as variações da cotação internacional. Não tem jeito, é do jogo. Mas só o aço, no último ano, aumentou 60%. Mas calma que ainda tem outros fatores para explicar porque o carro no Brasil é caro. Um deles é a questão que está faltando carro 0 km na loja. Aí não tem jeito, é a lei da oferta e da procura. Tem menos carro, os preços sobem, já que a demanda continua alta. E ainda tem o chamado custo Brasil, ou seja, que diz respeito à infraestrutura do país, desde desembaraço nos portos até o preço muito alto do frete. E também tem o lucro Brasil, que porque as montadoras costumam praticar margens mais altas por pressão das matrizes e também para compensar tanto esses investimentos como essa carga tributária que existe aqui. Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil está longe de ficar barato. Mais uma vez foi uma honra e um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. O presidente Jair Bolsonaro libera a venda direta de etanol para os postos de combustíveis. Marcelo Matos. As usinas poderão vender etanol diretamente aos postos de combustíveis. O presidente enviou uma medida provisória ao Congresso que dispensa a obrigatoriedade das distribuidoras. O mesmo vale para os importadores de etanol hidratado. Jair Bolsonaro defende maior concorrência para queda nos preços, mas volta a reclamar da influência dos governadores nos combustíveis. O ICMS do álcool no Rio está R$1, se São Paulo está R$1,20, o Espírito Santo está 80 centavos, ele se acerte por lá, mas cada governador arca então com a sua responsabilidade, que é natural, né, de quanto vai cobrar de ICMS naquele combustível no seu estado. Bolsonaro afirma que há bitributação, porque os estados também cobram pelo preço de mercado do etanol. O presidente da AbriLivre, Rodrigo Zingales, avalia que a MP deve beneficiar apenas os postos com bandeira branca, que representam de 30% a 40% do volume de venda dos combustíveis no Brasil. Se um posto bandeira branca ele está vendendo para o consumidor, está comprando mais barato e vendendo para o consumidor final a um preço mais barato, a tendência é que ele vá capturar o volume dos postos bandeirados. Ao capturar o volume dos postos bandeirados, os postos bandeirados vão começar a pressionar as distribuidoras para que elas abaixem o preço do combustível, do etanol, adquirido pelos postos ou comercializado por elas junto aos postos. A MP permitirá também aos postos bandeirados venderem combustíveis de outros fornecedores, com a exigência de repassar essa informação ao consumidor. Mas Rodrigo Zingales considera que dificilmente as 3 grandes distribuidoras que dominam o mercado vão permitir essa possibilidade. Ele acredita que haverá uma batalha jurídica no setor. Os contratos já celebrados devem ser respeitados. E aí vai ter que ter uma disputa jurídica sobre o que significa o respeito a esses contratos. Isso por quê?
porque os contratos eles prevêem a exclusividade de compra e a exclusividade de venda. E a reação foi imediata. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, emitiu uma nota na qual defende a regra atual de funcionamento do mercado de revenda de derivados e que recebe com surpresa a medida provisória. Sobre a venda direta de etanol, o IBP não tem restrição desde que haja tratamento tributário isonômico. A medida provisória trata da tributação do PIS/COFINS, mas o regramento do ICMS ainda não está acertado pelos estados, em discussão no Congresso. A livre concorrência é realmente muito importante, principalmente nesse momento que o preço dos combustíveis não para de subir. Bom, virando então a página, quem subiu mais uma vez no pódio no último final de semana foi o piloto Eric Granado, segundo colocado no GP da Áustria da Moto E. Com um ritmo muito forte, Eric largou em 13º na 5ª etapa do Mundial, chegou na 2ª colocação, encostou no líder do campeonato, o italiano Alessandro Zacconi, e conversa agora com exclusividade com a Jovem Pan, diretamente da sua casa em Barcelona, na Espanha. Diz aí, Eric. Fala, Alex, amigos do Máquinas na Pan, aqui é o Eric Granado. Tô aqui em casa, em Barcelona, com o meu troféuzão, de P2 do GP da Áustria. Realmente muito feliz com esse nosso resultado nesse final de semana. Foi um resultado depois de muito trabalho, principalmente aí do sábado para o domingo, que a gente teve um resultado bem ruim no sábado por conta de um erro e uma chicoteada que eu tomei da moto. Acabei me classificando em 13º, mas aí no domingo consegui dar a volta por cima numa prova de 5 voltas, acabou de último momento mudando, né, o número de voltas de 7 para 5, recuperei de 13º para a 2ª colocação e realmente estava me sentindo muito bem no domingo, muito confiante com a moto, pude fazer várias ultrapassagens, eu colocava ali, colocava aqui, onde eu vi espaço eu colocava a moto e conseguia fazer a ultrapassagem, então foi realmente uma bela prova, muito feliz com o resultado, pontos importantíssimos para o campeonato, então foi um final de semana aí que fiquei em 2º lugar, mas teve sabor de vitória, então muito feliz com o nosso desempenho. Eric, no final dessa temporada, Valentino Rossi, que é o maior campeão da moto velocidade mundial, se aposenta. Como foi a sua relação com Il Dottore da icônica Moto 46? Bom, em relação ao Valentino Rossi, ele sempre foi um grande ídolo para mim, sempre acompanhei as provas dele desde pequenininho em casa, então eu tinha ele como uma inspiração, como uma referência para mim desde pequenininho e com o passar do tempo acabei conhecendo ele a primeira vez em 2004 no Rio de Janeiro, no GP do Rio, e aí tem aquela foto super conhecida de todos que ele tá do meu lado tampando a marca do cigarro, e aí conheci ele realmente mais pra frente, né, e pude conversar quando eu já tava no Mundial e acabei criando não posso dizer que uma amizade, um respeito e toda vez que ele me encontra a gente conversa e aproveito para de alguma forma aprender algo com ele. E agora a gente está dividindo a mesma equipe, estamos na mesma estrutura no Mundial. Ele corre na MotoGP pela equipe Petronas e a minha equipe da Moto E é a mesma que a dele, porém com outro patrocinador. Então eu posso encontrar ele mais vezes, conversar mais vezes e realmente uma troca de experiências incrível. Então é muito legal poder estar na mesma estrutura que ele, no último ano dele no Mundial, algo muito especial para mim que eu vou levar pro resto da vida como um cara que marcou realmente a história do motociclismo e também a minha infância, com certeza. Nesse final de semana, acontece a largada para a emblemática 24 Horas de Le Mans. Como foi para você competir e vencer num dos maiores templos do motorsport mundial? No próximo final de semana vai rolar as 24 Horas de Le Mans, que é uma prova histórica aí no calendário de competições do mundo inteiro, seja de 2 ou 4 rodas. E eu tive o prazer de competir lá várias vezes já em várias categorias e por sinal esse ano venci a minha primeira etapa do Mundial de Moto E lá em Le Mans. Então é uma pista assim que tem uma atmosfera, um ambiente único, muito especial. No caso a MotoGP usa o traçado pequeno, assim como as 24 horas de moto usa o traçado pequeno, e a de carros usa um traçado bem maior, que é muito mais longa a volta. Então é realmente muito legal poder ter participado de competições lá, ter vencido. Realmente é uma experiência única. Le Mans é muito especial para mim. A
A indústria automotiva perdeu nessa semana um dos seus maiores empreendedores, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ou simplesmente o Dr. Carlos da Caoa. Para homenagear o empresário que escreveu uma história vitoriosa de empreendedorismo com muita ousadia e coragem, o Máquinas na Pan vai relembrar agora alguns momentos de uma entrevista exclusiva que o Dr. Carlos concedeu ao repórter Daniel Lian durante a sua visita à Jovem Pan. Nós estamos recebendo aqui na Jovem Pan o fundador e presidente do conselho do Grupo Caoa, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Doutor, é um prazer tê-lo em nossos estúdios. Prazer é todo meu, Daniel. Doutor, o Grupo Caoa tem recebido algumas premiações sucessivas. Como é que está esse ambiente e, principalmente, a qualidade que é oferecida ao consumidor hoje? A qualidade que nós oferecemos é realmente, eu posso até falar, fantástica, porque nós primamos pela satisfação total do cliente. O nosso consumidor, ele é sempre agraciado com o melhor atendimento que hoje é dado a qualquer cliente de montadoras. O consumidor de um veículo comprado da Caoa, ou seja, um Subaru, ou um Caoa Chery, ou um Hyundai, ou um Ford, ele receberá sempre um atendimento VIP, seja ele de que categoria for, porque nós temos uma prioridade máxima com a satisfação do cliente. Eu estou inteiramente envolvido, eu mesmo como executivo da empresa e como fundador da empresa, é a coisa que eu mais me preocupo, é com a satisfação total do cliente. O cliente que comprar um carro da Caoa, ele terá um atendimento primoroso. E se por acaso algum cliente tiver qualquer insatisfação, por favor, eu preciso tomar conhecimento, porque ele na mesma hora será atendido e terá todos os desejos dele, as insatisfações resolvidas na hora. Os carros da Caoa Chery hoje, a qualidade deles é ímpar. Os chineses realmente vão assombrar o mercado em termos de tecnologia e qualidade. Eles estão avançando com muita força e o mercado, agora mesmo a Huawei, hoje ultrapassou a Apple, né? em termos de startups. Isso aí já é uma vitória dos chineses. E tudo o que eles estão fazendo, realmente eles estão aprimorando tecnologia e qualidade. Eles estão, realmente nesse sentido, eles vão dominar o mercado. Ninguém vai superar os chineses em qualidade de produto e tecnologia. Claro que o setor automotivo tem uma competitividade muito forte. E o que o governo pode fazer, que mecanismos podem ser criados para melhorar esse ambiente? Recentemente nós tínhamos aí alguns incentivos, até incentivos fiscais, a própria redução do IPI. Quais ferramentas podem ser criadas para melhorar esse panorama? Bom, o governo, o maior incentivo que ele pode dar para a indústria automobilística hoje é aprovar a Previdência. Essa é a chave. A Previdência sendo aprovada vai ser a maior riqueza, o maior desenvolvimento que esse país vai ter. Hoje nós já chegamos a emplacar quase 4 milhões de automóveis ano, estamos emplacando 2 bilhões e 600, e com a aprovação da Previdência volta a bonança, e eu tenho certeza absoluta, e nós temos esse objetivo de participar como indústria nacional desse crescimento que o Brasil vai ter quando for aprovada a Previdência. Porque em pouco tempo o Brasil vai atingir 6 milhões de automóveis, trazendo muitos empregos para o país e muita riqueza. Essa que é a verdade. Eu parabenizo a Jovem Pan pelo apoio que ela está dando à Previdência. Realmente isso é um sinal forte de patriotismo e de inteligência. O senhor é um executivo, até podemos dizer, até que visionário dentro desse setor, ajudou a trazer uma robustez maior ao setor automotivo do país. Como é que o senhor vê o futuro do país diante agora de um novo governo, as perspectivas? Claro, o senhor tocou nesse ponto crucial, que é a reforma da Previdência. Qual que é a perspectiva que dá para esperar do Brasil? O Brasil é um país riquíssimo,
tem todas as fontes naturais de riqueza que nenhum outro país tem. Então, veja um país como a Coreia, que era um país paupérrimo, a China também e outros países, que não têm as riquezas naturais que tem um país, que tem o Brasil, no entretanto, cresceram e desenvolveram com luta, com trabalho e com eficiência na sua administração. Enquanto o Brasil, apesar de todas essas riquezas naturais que nós temos, é um país que está passando por uma fase de alta pobreza, que não devia estar passando. E é justamente por ter sido mal administrado esses últimos anos. Então nós temos a grande chance agora com o presidente Bolsonaro e sua equipe, principalmente, repito mais uma vez, com o ministro Paulo Guedes, que é um homem de visão, um homem que é inteligente, que conhece realmente o que é bom para o país. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Essa oportunidade é única. Se o país tem que realmente haver uma revolução agora com essa reforma da Previdência, vai haver uma revolução econômica e o país vai se tornar realmente uma potência mundial. Agora, a indústria automobilística é a indústria das indústrias, como diz o Peter Volcker, né? O Peter Drucker. Ele fala, a indústria automobilística é a indústria das indústrias, é a maior geração de riqueza, a maior geração de empregos que pode existir no mundo inteiro é com a indústria automobilística. Então eu falo muito que se um país que não tem uma indústria automobilística nacional, ele não tem independência financeira. Talvez seja exagero, mas não é. A indústria automobilística tem uma cadeia muito violenta. E realmente eu trabalho há 40 anos com esse sonho de o Brasil ter uma indústria automobilística nacional. E eu estou realizando, estou trabalhando para isso. E as coisas estão acontecendo. E realmente temos esse grande sonho realizado, que vai ser uma indústria automobilística 100% nacional. Para finalizarmos, o senhor é médico, né? Como é que foi essa transformação de um médico migrar aí para o setor, para uma indústria tão pesada como essa, uma concorrência tão pesada que é o setor automobilístico? Na realidade, eu não sabia que tinha essa vocação. Em 1979, eu comprei um carro, a empresa não pôde me entregar o carro, eu paguei, não me entregou e eu tive que comprar a concessionária para poder salvar o carro. E aconteceu de eu entrar no ramo automotivo. E aí comecei a vislumbrar a possibilidade de um dia ter uma fábrica. Um sonho. Naquela época eu tinha uma pequena concessionária, mas eu comecei a olhar o que era a indústria automobilística, quando vim olhar aqui a Ford, a GM, etc. E mais ainda quando vi a fábrica da Renault na França. Então, como eu fui para lá para justamente pegar a importação da Renault e que trouxe a Renault para o Brasil, eu comecei a perceber que a indústria automobilística, a cadeia de empregos que ela gera é violenta demais, porque a indústria automobilística ela tem 4, 5, 3 mil empregados na fábrica, mas ela tem uma cadeia violenta com os fornecedores, com os terceirizados, com os empregos que ela gera e com os diretos e indiretos, que é uma indústria que tem aproximadamente 5 mil empregos, ela gera 60, 70 mil empregos entre os diretos e indiretos. É realmente um gerador de emprego muito grande, muito forte. Eu gostaria de agradecer a participação aqui, a visita do fundador, presidente do Conselho do Grupo Caoa, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, aqui nos estúdios da Jovem Pan. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo, enfim, falando aí sobre uma indústria tão importante que é um dos propulsores da economia do país. Obrigado, Daniel. Foi um prazer muito grande e, mais uma vez, elogio aqui a Jovem Pan por esse empenho que ela está tendo em função da reforma da Previdência e que tenho certeza que vai conseguir e que o sucesso com essa reforma vai ser total para todos, para todas as classes. Isso que é muito importante. Todas as classes, do mais humilde ao mais elevado
a elevada classe vai ser beneficiada. Ninguém vai deixar de ser beneficiado. E se não acontecer, é a pobreza, enfim, é o caos, se não ocorrer a Previdência. Com essa homenagem ao Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. E fica aqui também o nosso agradecimento pelo legado que esse grande empreendedor deixou para todos nós.